Metabolismo é a soma de todas as reações / transformações químicas que ocorrem no nosso corpo. Eu posso dividir o metabolismo em catabolismo ou em anabolismo. O catabolismo tem por essência a produção de energia a partir desses substratos e o anabolismo, armazenamento de energia. Não é só isso, mas para o nosso escopo, vamos focar em relação a isso. Mas é no anabolismo que eu construo o corpo, desde uma hipertrofia, por exemplo, até um processo de engordar. Engordar é um processo anabólico, hipertrofiar é um processo anabólico. Sintetizar glicogênio, então tudo, quando eu aumento, digamos assim, a massa do corpo, eu estou promovendo um processo anabólico. O catabolismo, eu quebro certas substâncias para gerar energia ou favorecer um outro processo. Não são entidades dissociadas. Algumas coisas usam, por exemplo, a quebra do ATP para fornecer energia inicial para sintetizar lipídio, para sintetizar glicogênio. Na verdade, não tem gasto, a não ser calor, digamos assim. É investimento. Até o calor tem uma utilidade. Ou é esquentar o corpo, obviamente, ou é fazer com que os substratos sejam mais depletados, no caso de uma termogênese, visando um emagrecimento, por exemplo. Então, tudo tem uma finalidade maior. Mesmo a forma mais degradada de energia, que é o calor, tem a sua utilidade e muito bem explorada pelo corpo em determinados contextos. Aí aqui, só para a gente mostrar, o anabolismo eu pego as moléculas precursoras, os aminoácidos, aqui também a gente vai passar porque não é escopo. Finalidade, realizar trabalho, no final das contas. Por isso que as proteínas são muito importantes, porque as proteínas são as entidades moleculares da realização de trabalho. Então, quando eu quero contrair um músculo, é proteína. Via de sinalização, é muita interação proteína-proteína. Não que lipídios não possam sinalizar, podem, mas o grosso do trabalho biológico, realizado às custas da energia proveniente do ATP, é feita por proteína. Potencial de ação, são diversas proteínas. Quando liberação de neurotransmissor, então os principais processos do nosso corpo são encabeçados por proteínas realizando um trabalho às custas da energia do ATP, que vem da quebra de substratos energéticos, como glicose e ácidos graxos. Ácido graxo, como vocês sabem, dá mais energia, obviamente, só que a glicose ela foi o substrato eletivo em termos evolutivos, para ser mais prontamente mobilizada e mais prontamente utilizada como fonte primária de energia do nosso corpo. Aí o anabolismo ele ocorre justamente no estado prandial e pós-absortivo agudo, que seria, digamos assim, sobretudo durante o dia. E o catabolismo ele ocorre mais no estado de jejum, que naturalmente seria mais durante a noite, como a gente vai ver. Então o nosso corpo, alguns genes chamados de genes relógios, eles têm uma ciclagem intrínseca de 24 horas. Seria, assim, de maneira geral, 12 horas de atividade, 12 horas com uma atividade maior e expostas ao sol, à claridade, e 12 horas de uma atividade menor expostas ao escuro. Como eu falei, é por isso que o horário que eu como é importante, o horário que eu durmo é importante. A melatonina produzida à noite e o cortisol produzido durante o dia, eles são sincronizadores. Eles dizem, o cortisol, quando ele é liberado de manhãzinha, 6, 7 horas da manhã, tem um pico da liberação de cortisol, ele está dizendo para o seu corpo, olha, vamos mobilizar as reservas energéticas porque você vai se mexer, você vai acordar. Também nesse contexto, é por isso que uma das refeições mais importantes é o café da manhã. O café da manhã, ele ativa o gasto energético. Tanto que pessoas que pulam o café da manhã, isso já em estudos epidemiológicos é bem descrito, tem muita tendência a engordar, a predisposição a tanto diabetes quanto a obesidade em si. Engordar
e obesidade. Justamente porque quando eu pulo o café da manhã, pronto, uma lenha, tem uma fogueira. O fogo não queima mais alto quando eu coloco madeira? Madeira é o substrato para ser queimado. Madeira é o quê? Celulose, é carboidrato ali. É açúcar, no final das contas. Quando eu ingiro uma refeição no café da manhã, eu estou sacudindo o meu, digamos assim, o meu metabolismo para dizer assim, olha, tá vindo energia aí. Mude, ligue o estado, ou pelo menos aumente o estado catabólico, o estado de mobilização de energia. Quando eu não ingiro comida, sei lá, eu acordei meio-dia, acordei 1h da manhã, 1h da tarde. Eu pulei o café da manhã, então o meu corpo, ele está no estado retentor e poupador desde o meu início de sono. Sei lá, eu comecei a dormir 5h da manhã, ele ativou o estado retentor e econômico. E aí, quando ele estava esperando os genes dos diversos órgãos, estavam esperando a comida vir e sincronizar para um estado de aumento do metabolismo, aumento do gasto energético, essa informação não veio. E aí os órgãos, não, vamos poupar aqui. Então o tecido adiposo diz, eu não vou aumentar minha lipólise não. E outra coisa que também, quando eu for falar de tecido adiposo, a gente não pode confundir, por exemplo, lipólise com beta-oxidação, nem lipogênese com adipogênese. Lipogênese é a síntese de lipídio. Estou sintetizando colesterol, eu estou fazendo lipogênese. Se eu estou esterificando triglicerídeo, eu estou fazendo lipogênese. Adipogênese é a síntese de adipócito, ou de uma estrutura do tecido adiposo. A partir, por exemplo, de precursores mesenquimais. Eu pego uma célula-tronco adipositária, mesenquimal ainda, e transformo ela em adipócito. Isso pode acontecer de maneira diferente da lipogênese. E uma das adaptações que ocorrem no emagrecimento rápido e excessivo, ou numa privação crônica de comida, é a adipogênese. Eu não sei se vocês já chegaram a ver os estudos clássicos aqui, que fizeram, obviamente muitas vezes, mais do ponto de vista epidemiológico. Na época do Holocausto, os judeus que sobreviveram estavam em estados realmente deploráveis, né? Em termos muito magros, muito desnutridos. E os filhos desses judeus, tanto dos homens quanto das mulheres, obviamente que o impacto foi maior nas mulheres, porque o ambiente intrauterino, como a gente vai ver, também tem repercussões grandes na epigenética do feto / da criança depois. Os filhos desses judeus, eles tinham uma predisposição muito aumentada para a obesidade. Pode até parecer um contrassenso. As pessoas ficaram expostas a um ambiente de desnutrição crônico. Durante, sei lá, 39, sobretudo, obviamente alguns campos de concentração vieram antes, mas de 39, a eclosão da guerra, até 1945, 44. 5, 6 anos aí de exposição crônica, trabalho forçado. E isso mudou, eles criaram um ambiente adipogênico, o fenótipo desses indivíduos, porém não tinha lipogênese para ser feito. Então, o tecido adiposo dessas pessoas foram desenvolvidas para que quando eles entrassem em contato com nutrientes, eles conseguissem captar o máximo possível. Vocês estão conseguindo compreender o que eu estou querendo dizer? Uma coisa que facilita o entendimento de muito da fisiologia. Toda a ação no nosso corpo, isso é lógico, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Toda a ação que incide sobre o nosso corpo gera uma reação contrária. Então, se eu estou emagrecendo muito rápido, o meu corpo vai fazer de tudo para engordar rápido também. Tudo. Uma inflamação crônica gera um estado anti-inflamatório. Ou uma anti-inflamação crônica gera um estado pró-inflamatório. O excesso de cortisol, cronicamente, não deprime a imunidade? E pode inflamar também? Uma pessoa estressada, uma pessoa ansiosa, ela não é inflamada? Você pode até se perguntar, como é que uma pessoa que tem ansiedade,
e tem estresse alto, cortisol alto, como é que ela é inflamada? Se ela sempre tem um anti-inflamatório lá, é porque o corpo se acostuma e responde. E dependendo do perfil metabólico do corpo, a resposta é maior do que a ação até. A adaptação é maior. Então, as respostas compensatórias do nosso corpo sempre são contrárias à ação. É por isso que, dependendo da abordagem, a maioria das pessoas que emagrecem, elas reganham peso. Porque o período que ela emagreceu, o corpo dela criou mecanismos para que, quando ela puder, ela retenha o máximo daquela gordura perdida ou até mais. Fica mais eficiente. Então, processos rápidos no nosso corpo são muito deletérios. Uma hipertrofia muito rápida, uma caquexia muito rápida, um engordar muito rápido, um emagrecer muito rápido. Tudo que é muito rápido tende a ser revertido e combatido. Agora, quando um processo é mais crônico, se eu perdi 20 quilos ao longo de 2 anos, aí é mais difícil eu ganhar. Agora, se eu perdi 20 quilos em 3 meses, a chance de eu ganhar, desde o ponto de vista do tecido adiposo até do ponto de vista de ingesta de comida, de apetite, de compulsão alimentar, de outras coisas, também é desbalanceado. Então, o nosso corpo ele trabalha nisso. Toda ação tem uma reação em sentido contrário. Isso é lógico, mas às vezes pode não ser tão intuitivo ou às vezes a gente não sabe os mecanismos por trás de cada coisa e fica realmente difícil prever para onde vai uma compensação. Então é isso. E as referências que eu usei, ó. Margarida Aires, o Guyton também, não deixa de ser, mas apesar, como eu citei, né, de estar bem desatualizado em certos conceitos. O Boron, que já está na sua 3ª edição, aqui é a 2ª, Fisiologia do Bernie Levy e a Fisiologia da Silverton. São livros que eu realmente indico sempre, sobretudo esses dois aqui, ó, Margarida e o Boron. E aí só quem quiser acompanhar os meus cursos, aqui é a minha plataforma, a Fisio, só colocar no Google a Fisio Cursos que você vê lá. E aqui tem os canais, o canal do YouTube e o canal do Telegram também que você pode acompanhar. Sempre estou colocando coisas lá. Você tem aí o Instagram, meu Instagram, tanto de professor quanto da Fisio. E os cursos. Atualmente tenho 12 cursos. Fisiologia e patologia endócrina, hormônios e metabolismo, nutrição e exercício, neurociências, neuroanatomia, psicofarmacologia, alguns de farmaco, ó, fisiologia cardiovascular, farmacologia cardiovascular, imunologia básica. É basicamente isso. Você tem aqui o meu contato também, a cleiton@hotmail.com. E é isso que eu tinha para falar por hoje, meu povo.